Saudações família, sejam todos muito bem-vindos hermanos e hermanas. Londres, década de 60. Uma cidade em expansão, cheia de glamour, festas e negócios milionários. Mas, por trás das luzes brilhantes do extremo oeste, nas ruas sombrias do extremo leste, dois irmãos comandavam o submundo com punho de ferro. Ronnie e Reggie Kray, os gêmeos mais temidos da história do Reino Unido. Eles eram mais do que gangsters. Eram celebridades, amados por alguns, temidos por muitos, donos de boates, frequentadas por estrelas e políticos, mas também responsáveis por extorsões e traições que marcariam para sempre o submundo de Londres. Mas como esses dois irmãos chegaram ao topo? E como, em um mundo onde todos temiam falar, a verdade veio à tona? Hoje vocês descobriram tudo isso e muito mais. Mas antes, se você é novo por aqui, já se inscreva, deixe o like e ative o sino para ficar por dentro de todos os lançamentos do canal. Agora, vamos à história real dos irmãos Kray, uma ascensão meteórica e uma queda ainda mais voraz. Bora pro vídeo! Eles nasceram no mesmo dia. Eram cópias um do outro e, ao mesmo tempo, pessoas completamente diferentes. Um tinha uma mente perturbada e tendências malucas, enquanto o outro era um empresário ambicioso. Um levava uma vida cheia de excessos e segredos, enquanto o outro tentava construir uma família. Mas será que realmente havia uma diferença tão grande entre eles? Ou tudo não passava de uma ilusão? Os gêmeos Kray foram verdadeiros chefes. Atingiram o topo, mas perderam tudo por causa de suas próprias escolhas erradas. No fim, foram os únicos responsáveis pelo próprio destino. Se você quer entender por que os irmãos Kray se tornaram quem foram, é importante considerar suas origens. Sua família tinha ascendência irlandesa e cigana, uma combinação que para muitos era explosiva. Ronald e Reginald nasceram em 24 de outubro de 1933. Tecnicamente, Reggie era o irmão mais velho, já que veio ao mundo 10 minutos antes. No entanto, os gêmeos não eram os únicos filhos da família. Eles tinham um irmão mais velho, Charles, 6 anos mais velho, que teria um papel significativo na vida criminosa dos irmãos, mas, infelizmente, faleceu ainda na infância. Todos na família ajudaram a criar Ronnie e Reggie, exceto o pai, que esteve ausente. O pai deles trabalhava no ramo de sucata de metais preciosos, além de vender roupas e eletrodomésticos, e passava a maior parte do tempo viajando. Mesmo quando estava em Londres, onde a família morava, era mais comum encontrá-lo bebendo em bares do que em casa com a esposa e os filhos. O avô materno deles, Jimmy Cannonball Lee, acabou assumindo parcialmente o papel de pai. Foi ele, um ex-boxeador talentoso, quem apresentou os gêmeos ao esporte e os viciou na luta. Mais tarde, essas habilidades se mostrariam extremamente úteis para os irmãos. Curiosamente, o avô era uma verdadeira atração à parte. Gostava de fazer truques impressionantes, como encostar a língua em ferro em brasa, equilibrar-se em gargalos de garrafa e sapatear em bares. Durante a adolescência, ele ensinou Ronnie e Reggie a lutar, e muitos acreditavam que os dois teriam um futuro promissor no boxe. No entanto, a falta de disciplina acabou atrapalhando esse caminho. Ainda assim, os irmãos chegaram às finais do campeonato de boxe escolar de Londres e depois tiveram carreiras curtas como boxeadores profissionais.
Ambos lutaram 6 vezes. Ronnie venceu 4 lutas, enquanto Red permaneceu invicto. No ringue, eles tinham estilos opostos. Red era frio, calculista, extremamente técnico e sempre seguia conselhos. Já Ronnie era o contrário, atacava com tudo, sem medir consequências, até ser parado. Essas diferenças no boxe refletiam bem o temperamento de cada um. Enquanto Red era estratégico e racional, Ronnie era impulsivo e perigoso. O boxe deveria ter ensinado disciplina aos irmãos, mas, com o tempo, tornou-se uma ferramenta de intimidação. Quanto mais poderosos se tornavam, mais incontroláveis ficavam. E foi no serviço militar, se é que pode ser chamado assim, que eles realmente mostraram quem eram. O tempo no exército foi o verdadeiro ponto de partida para a vida clandestina dos irmãos. Os gêmeos foram recrutados para a Infantaria Real em 1952. No entanto, assim que chegaram ao regimento e observaram o ambiente, perceberam que não gostavam nem um pouco dali. Sem pensar 2 vezes, decidiram simplesmente ir embora, caminhando tranquilamente em direção à saída. Um cabo que os viu tentando deixar o local tentou impedi-los, mas não esperava o que aconteceria a seguir. Ronnie, sem hesitar, desferiu um soco direto no maxilar do soldado. Após isso, os irmãos Cray voltaram calmamente para sua casa no extremo leste de Londres. Difícil dizer o que eles esperavam que acontecesse, mas estava claro que o exército não deixaria essa afronta passar impune. Na manhã seguinte, a polícia apareceu para prendê-los. Como era de se esperar, os gêmeos resistiram, mas acabaram capturados e entregues às autoridades militares no dia seguinte. Primeiro, foram detidos na Torre de Londres. Depois, transferidos para a prisão militar de Shepton Mallet, onde ficaram por 1 mês aguardando o julgamento. Considerados culpados, foram enviados à prisão de Canterbury, em Kent. Talvez, naquele momento, os irmãos já estivessem pensando em seguir o caminho do submundo. Ou talvez fossem apenas jovens imprudentes, agindo sem medir as consequências. De qualquer forma, sua curta passagem pelo exército colocou um fim definitivo em qualquer possibilidade de carreira no boxe ou em outros caminhos promissores. Suas atitudes pareciam infantis e completamente insensatas. Na prisão, os irmãos Cray não tinham a menor intenção de controlar seus ataques de fúria. Jogavam excrementos nos guardas, incendiavam colchões e protagonizavam episódios ainda mais extremos. Em uma ocasião, conseguiram despejar um enorme barril de água fervente sobre um guarda e prender outro às grades da cela com suas próprias algemas, e isso era apenas uma pequena amostra do caos que causavam atrás das grades. Como resultado, foram transferidos para um bloco prisional comum, onde, sem perder tempo, atacaram os guardas com um vaso e tentaram fugir. No entanto, foram rapidamente recapturados e ficaram à espera da transferência para as autoridades civis, por delitos que já haviam cometido do lado de fora. Era uma verdadeira loucura. No final, até os guardas passaram a temê-los, e com razão. Por isso, não é surpresa que sua última noite naquela prisão tenha sido bem peculiar. Em vez de enfrentarem punições severas, passaram a noite bebendo cidra, comendo salgadinhos e fumando cigarros, tudo cortesia dos jovens soldados que estavam de plantão como seus carcereiros. Dado seu comportamento, temperamento explosivo e natureza indomável, era quase inevitável que os irmãos Cray acabassem no submundo. Assim que foram libertados, colocaram seu plano em ação. Com dinheiro emprestado do irmão mais velho, Charlie, compraram um clube de sinuca decadente que se tornou a base para sua futura organização mafiosa. No início, o local atraía apenas pequenos gangsters e os gêmeos demoraram um pouco para consolidar seu próprio império. Mas, no final da década de 1950, já trabalhavam para Jay Murray, uma figura de autoridade no submundo de Liverpool. Durante anos, estiveram envolvidos em roubos de carros, dinheiro e incêndios propositais. Com o dinheiro obtido nessas atividades, expandiram seus negócios, adquirindo mais clubes e propriedades. Assim, os irmãos Cray começaram a construir seu império no submundo organizado. Red era responsável pelo planejamento estratégico, enquanto Ronnie
cuidava das operações mais diretas e implacáveis. Reggie usava suas habilidades no boxe para se impor no submundo e desenvolveu um método certeiro para nocautear qualquer um. Ele oferecia um cigarro para o alvo, e no momento em que a pessoa levava o cigarro à boca, Reggie desferia o soco. Com a mandíbula relaxada e aberta, o impacto era voraz, supostamente sempre resultando em apagões instantâneos. Já Ronnie, conhecido como o Coronel, era cada vez mais impulsivo no uso da força, muitas vezes sem necessidade. Com o tempo, seu comportamento começou a preocupar até mesmo seus aliados mais próximos, mas nada se comparava ao que ele faria a seguir. No outono de 1956, Ronnie, o Coronel, atirou na perna de um oponente durante um conflito. A vítima fez um boletim de ocorrência contra Ronnie, que acabou enfrentando um processo e correndo o risco de ir para a prisão, mas o caso foi rapidamente arquivado. Ronnie permaneceu livre. No entanto, isso não o acalmou. Pelo contrário, ele se tornou cada vez mais problemático. Bebia excessivamente, usava entorpecentes e se tornava cada vez mais paranoico. Enquanto seu irmão Reggie tentava passar despercebido, mantendo o histórico nas sombras, Ronnie fazia tudo de forma escancarada, sem se importar com as consequências. Ele parecia se alimentar da violência. Em 1960, Ronnie foi preso por 18 meses, acusado de ameaças e extorsão. Foi durante esse tempo que sua condição mental começou a piorar de forma drástica. Ele foi enviado para uma clínica psiquiátrica para avaliação, onde foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. A partir daí, o temperamento explosivo de Ronnie se tornou uma das principais razões para o colapso do império que estavam tentando construir. No entanto, para se tornarem os reis de Londres, era necessário enfrentar seus concorrentes, a gangue Richardson. Baseados no sul de Londres, os Richardson eram conhecidos por suas atitudes animalescas com seus rivais, e às vezes até mesmo com seus próprios aliados. O império dos irmãos Cray estava crescendo rapidamente, e a gangue Richardson foi gradualmente deixada de lado. Mas os confrontos entre as duas gangues ainda aconteciam de vez em quando. O principal confronto entre as duas gangues ocorreu no dia 9 de março de 1966. No dia anterior, houve uma troca de balas em uma boate entre a gangue Richardson e Richard Hart. Parte dos apoiadores dos irmãos Cray foi dado de baixa durante a trocação, o que levou à prisão de quase toda a gangue Richardson. George Cornell, também membro da gangue, não estava no clube no momento do tiroteio e, portanto, não foi preso. Como estava em liberdade, Cornell decidiu visitar seus amigos que estavam no hospital, feridos no tiroteio. Depois, George Cornell foi a um pub a apenas 1 quilômetro da casa dos irmãos Cray. Nesse momento, Ronnie estava em outro pub. Cornell havia ofendido Ronnie gravemente 1 ano antes, chamando-o de gordo, entre outras palavras que não posso repetir aqui. Quando Ronnie soube onde Cornell estava, foi até lá com seu assistente e um aliado, em busca de cobrar pela queda de seu amigo Richard Hart e, claro, também para se vingar das ofensas. No entanto, parece que a segunda razão foi a principal motivação. Ronnie entrou no pub com seu assistente e foi direto até Cornell. Quando Cornell o viu, exclamou: "Olha quem está aqui!" Foi a última coisa que ele disse. Uma bala foi disparada, atingindo diretamente Cornell. Chocado com o que acabou de testemunhar, o assistente de Ronnie disparou 5 balas para o alto e avisou aos clientes para não denunciarem o incidente à polícia. Todos os presentes estavam assustados e sabiam exatamente quem era Ronnie Cray, então ninguém falou nada para a polícia. No entanto, algumas pessoas acabaram contando o que havia ocorrido, mas isso aconteceu muito tempo depois. A eliminação de George Cornell só foi resolvida 6 anos depois e pôs fim à rivalidade entre a gangue Richardson e os irmãos Cray. E esse fato também seria uma das razões para o colapso do Império dos Gêmeos. 6 anos se passaram. Nesse meio tempo, tudo parecia tranquilo. Enquanto Ronnie Cray cumpria sua sentença na prisão, seu irmão Reggie seguia ativamente nos negócios clandestinos, tentando disfarçá-los com empreendimentos legítimos. Como chefe de uma operação imobiliária, Peter Rockman vendeu a Reggie uma boate chamada Esmeralda's Barn. Para afastar ameaças de extorsão, o local ficava onde hoje está o Berkeley Hotel. A posse da Esmeralda's Barn
aumentou a influência dos Cray no West End, tornando-os não apenas criminosos, mas também celebridades. Os gêmeos passaram a adotar uma norma: qualquer um que não demonstrasse o devido respeito seria severamente punido. Para ajudar em seus negócios, contaram com o apoio de um banqueiro muito astuto chamado Alan Cooper, que buscava proteção contra a gangue rival Richardson. Na década de 1960, Reggie e Ronnie eram considerados prósperos e encantadores proprietários de vários estabelecimentos vibrantes, incluindo boates. Grande parte de sua fama não tinha relação com atividades mafiosas. Os irmãos socializavam com lords, deputados e pessoas do mundo do entretenimento. Eles tentavam conectar o melhor dos dois mundos: os clubes, os criminosos e as celebridades. E, de certa forma, eram muito bons nisso. Ronnie escreveria mais tarde em sua autobiografia: "Foram os melhores anos de nossas vidas." Eles chamavam aquela época de Swinging Sixties. Os Beatles e The Rolling Stones dominavam a música pop. A Carnaby Street era o centro da moda, e meu irmão e eu estávamos no auge. Nos sentíamos intocáveis. Na vida pessoal dos irmãos, as coisas também pareciam estar indo bem. Francis Shea conheceu Reggie Cray quando tinha apenas 16 anos. Ele tinha 10 anos a mais. O casamento deles aconteceu em 1965 e atraiu muita atenção. Apenas a mãe de Francis não ficou nada feliz com a união da filha com um dos Cray, demonstrando seu desprezo pelos irmãos ao vestir roupas pretas para a cerimônia. Ela sabia bem como aquilo poderia acabar, mas Francis não quis ouvir os conselhos da mãe. E, como acabou se revelando, ela deveria ter ouvido. Francis era vibrante e sedutora, nada da menina magra e desleixada que as pessoas viam nas lendas e nas telas. Ela era uma verdadeira garota selvagem, mas seu casamento com aquele homem encantador, porém ainda gangster, estava fadado ao fracasso. Os recém-casados passaram a lua de mel em Atenas, e 8 meses depois, Francis voltou para a casa de sua mãe e declarou o desejo de se separar de Reggie. A vida familiar era tumultuada e apenas uma semana após o casamento, Francis tentou se eliminar pela primeira vez. Problemas sérios de saúde mental e várias tentativas de autoqueda a levaram a se submeter a sessões de terapia de eletrochoque. Em um determinado momento, ela até planejou se dar de baixa. Uma faca, um machado e até uma espada também podiam ser encontrados no quarto do casal. Em certo ponto, Reggie passou a deixar uma pistola ao lado da cama e um canivete sob o travesseiro. Ele frequentemente mandava Francis calar a boca e a ameaçava fisicamente. No entanto, há diversas passagens nos diários de Francis que a descrevem como uma pessoa extremamente positiva. Ronnie morava perto e a visitava com frequência, sendo que ele gostava de andar pela casa apenas de cuecas. Francis suspeitava que Reggie fosse gay, mas, entre os dois, o que realmente era gay era Ronnie, embora ele não gostasse de ser chamado assim. Ronnie pessoalmente escolhia os garçons e os atendentes dos clubes, e o critério principal era a aparência física. Naturalmente, ele preferia homens bonitos a mulheres. Ronnie se autodenominava bissexual, e aliás, fazia questão de deixar isso claro, especialmente porque era verdade que ele se atraía tanto por homens quanto por mulheres. Nos anos 60, Ronnie namorou uma mulher com quem ele queria se casar durante 3 anos, mas o relacionamento não deu certo. Muito tempo depois, Ronnie se casou pela segunda vez. Ele se identificava muito com o general inglês do século XIX, Charles George Gordon. Ele dizia: "Gordon era como eu, homossexual, e ele se encontrou com seu pai como um homem. Espero fazer o mesmo quando chegar a minha hora." Surgiram até rumores de que os irmãos teriam se envolvido de forma íntima na adolescência com mulheres para que ninguém descobrisse sua orientação. Isso também foi um sinal de alerta para a polícia, já que a homossexualidade era ilegal na Inglaterra nos anos 1960. Francis, que agora fazia parte da família Cray, foi forçada a viver com eles. Mas isso não durou muito. O casamento de Reggie e Francis terminou de forma definitiva após apenas 2 anos. A versão oficial da investigação ainda afirma que Francis Shea foi pro além por conta própria. No entanto, há uma outra versão, interessante, mas bastante duvidosa. Em 2002, um ex-companheiro de cela e suposto amante de Reggie Cray
afirmou que foi Ronnie quem acabou com Francis. Ele ficou com ciúmes de seu irmão e fez Francis se dar de baixa. Isso foi revelado a um colega de cela por Reggie Gray. Antes de ir pro além, Francis deixou uma carta pedindo para que seu nome de solteira, Shay, fosse gravado em sua lápide. Ela não queria mais ser associada à família Cray. Reggie se opôs e fez de tudo para enterrá-la sob o sobrenome Cray, o nome da família. A popularidade dos irmãos atingiu seu auge em 1965, quando foram entrevistados na televisão nacional. Todos na Grã-Bretanha sabiam que os irmãos Cray estavam brincando com fogo. Todos sabiam que eles eram os reis do submundo mafioso de Londres, mas ao mesmo tempo eram admirados, imitados e todos queriam ser amigos deles. As gangues de rua copiavam cuidadosamente o estilo dos irmãos, tentando se parecer com eles, mas, como se revelou, o fim de todo o império estava próximo. O primeiro grande erro foi a queda de George Cornell, mencionado anteriormente em um bar. Ronnie, que ficava cada vez mais impiedoso a cada ano, o deu de baixa bem à vista de todos. Embora as testemunhas tenham permanecido em silêncio por um tempo, como se revelou, elas não ficaram caladas para sempre. O segundo grande erro, pelo qual os dois irmãos seriam posteriormente condenados, foi a eliminação de Frank Mitchell. Frank Mitchell foi chamado de prisioneiro mais insano da Grã-Bretanha. Nos anos 1950, ele fez amizade com Ronnie Cray, que também estava cumprindo pena na prisão. Não se sabe ao certo por que Mitchell gostava de Cray, mas Ronnie logo se ofereceu para ajudá-lo a escapar. Talvez essa ajuda para Frank devesse ter melhorado sua reputação e fortalecido a posição dos irmãos Cray no submundo. Reggie, que estava do lado de fora, aceitou a oferta do irmão com muita relutância. Ele sabia o quão problemático Mitchell poderia ser, mas depois de um tempo, ele concordou em ajudar na fuga. Como viria a ser descoberto mais tarde, ele fez isso em vão. No dia 12 de dezembro de 1966, Mitchell saiu para trabalhar nos pântanos com um grupo de prisioneiros. Mitchell pediu ao único guarda que o deixasse se afastar para alimentar alguns animais selvagens. Após ser autorizado, ele caminhou até uma estrada rural, onde um carro já o aguardava. Dentro do carro estavam os comparsas dos irmãos Cray. Assim que Mitchell entrou, eles partiram em direção a Londres. Essa foi uma das fugas mais fáceis da história das prisões. Frank Mitchell foi escondido em um apartamento pré-arranjado. Centenas de policiais e até helicópteros da Força Aérea Real o procuraram. Através de seus homens, ele tentou negociar com o governo para obter uma comutação da pena, mas todas as tentativas foram em vão. Os gêmeos logo sentiram toda a fúria do temperamento explosivo de Mitchell. Sua imensa força física e temperamento eram difíceis de controlar e conter. Ele não queria se entregar às autoridades e voltar para a prisão, mas também não estava mais disposto a ficar escondido no apartamento. Ele não era permitido a sair. Os irmãos, por outro lado, temiam deixá-lo sair à rua ou devolvê-lo à prisão, pois isso poderia fazer com que ficasse claro que haviam ajudado na fuga. Eles até colocaram uma garota no apartamento com ele, por quem ele estava apaixonado. Mas tudo isso só fez a situação piorar. Os irmãos Cray cometeram um erro grave ao concordarem em ajudar Mitchell a escapar. A fuga estava feita, mas agora eles precisavam decidir o que fazer com ele a seguir. No dia 24 de dezembro de 1966, um membro da gangue dos irmãos Cray, chamado Donahue, pediu para Mitchell entrar em uma van para ser levado a um lugar mais tranquilo, fora dos limites da cidade, onde ele encontraria Ronnie Cray. Mitchell não estava feliz por sair sem a sua amada, mas Donahue o convenceu de que seria mais seguro para ela chegar um pouco mais tarde e separada deles. Vários homens já estavam sentados na van, 2 dos quais armados. Quando as portas da van se fecharam e o motorista ligou o motor, os sicários abriram fogo. Donahue contou 12 tiros disparados antes de Mitchell cair. Seu corpo foi então amarrado com uma malha de metal e jogado no Canal da Mancha. Reggie Cray mais tarde lembrou da fuga de Mitchell como um dos seus maiores erros. Mas isso não foi tudo. Em breve, outro erro gigante finalmente enterraria o império dos irmãos Cray. Outubro de 1967.
Embora o casamento de Reggie Cray e Frances Shee fosse infeliz, parecia que o gangster realmente a amava. Já haviam se passado 4 meses desde a queda de sua esposa, mas Reggie ainda sentia dor. Ele não conseguia continuar com os negócios como se nada tivesse acontecido. No famoso conflito com Jack McVitie, conhecido como The Hat, que aconteceu logo depois da necessidade de acabar com Leslie Payne, o próprio homem que havia ajudado imensamente os irmãos nos negócios. Jack recebeu 500 libras adiantado, mas não conseguiu acabar com o consultor financeiro e não queria devolver o dinheiro aos irmãos. Sem pensar 2 vezes, os irmãos decidiram dar fim em Jack, sob o pretexto de uma festa que estava acontecendo. Jack foi atraído para um apartamento no porão. Ao entrar, ele viu Ronnie Cray sentado na sala de estar. Quando se aproximou, Ronnie disparou uma série de xingamentos em sua direção e acabou caindo para cima de Jack como um animal. Uma briga estourou entre os gêmeos e Jack. A situação ficou rapidamente tensa e Reggie Cray, com uma pistola apontada para a cabeça de Jack, puxou o gatilho 2 vezes, mas os 2 disparos falharam. Um dos membros da gangue agarrou Jack e Reggie pegou um canivete. Ele golpeou Jack no rosto e no estômago e cravou o canivete em seu pescoço. Reggie não parou de girar, mesmo quando Jack já estava no submundo. Reggie cometeu a eliminação em público de um homem que muitos membros da gangue consideravam não merecedor o fim. Mais tarde, ficou claro que uma das razões para a baixa de Jack era sua reputação como viciado em entorpecentes e alcoólatra, o que poderia prejudicar os negócios e os próprios irmãos. Mas o feito estava feito, e muitos membros da gangue começaram a olhar para os irmãos com desconfiança. Afinal, qualquer um deles poderia ser o próximo. O inspetor-chefe Leonard Nipper Reed, da Scotland Yard, foi promovido para a equipe de homicídios, e sua primeira missão foi desmantelar os irmãos Cray. O detetive investigava os irmãos desde 1964, mas nunca encontrou evidências sólidas ou testemunhas dispostas a depor. Ao contrário da obsessão popular, Reed era um detetive sério. Em 15 casos de eliminações, ele falhou em resolver apenas um. No caso de Ronnie e Reggie, ele só estava aguardando o momento em que os irmãos cometessem um erro. E logo esse momento chegou. Em 1967, o detetive já havia reunido uma boa quantidade de provas. Nada surpreendente até ali. Os irmãos haviam enlouquecido e já não eram mais cuidadosos. 2 quedas em público, por exemplo, já eram suficientes para chamar a sua atenção. A conferência da Scotland Yard decidiu prender os Cray com as provas já coletadas, na esperança de que outras testemunhas surgissem. Os irmãos foram detidos ao amanhecer de 8 de maio de 1968. A operação, liderada pelo inspetor Leonard Nipper Reed, prendeu simultaneamente os gêmeos e outros 24 membros da quadrilha. Reed, em segredo, negociou com cada um dos acusados e ofereceu uma última chance para os membros da organização testemunharem contra os Cray, mas ninguém estava disposto a entregar seus chefes. Já fazia um tempo que os irmãos não tomavam boas decisões e pressionaram os membros da gangue a confessar os delitos no lugar deles. Os irmãos ofereceram 3 membros da gangue para assumir 3 quedas. Era uma jogada absurda, porque quem aceitaria confessar um ato que não cometeu e passar anos na prisão por algo que não fez? No fim, os membros da gangue decidiram negociar com o detetive Reed. Era bem melhor do que assumir as quedas. Os gangsters entregaram muitas informações, mas não era o suficiente para a polícia. Eles precisavam de alguém que tivesse presenciado os piores delitos dos irmãos Cray com seus próprios olhos e, de preferência, que não fizesse parte da gangue. Um dos piores delitos, a queda de George Cornell em um bar, foi presenciado por uma garçonete. Ela permaneceu em silêncio, quando todos ao seu redor também estavam calados, mas se manifestou ao saber que os irmãos Cray estavam na cadeia e que havia a possibilidade de colocá-los lá. Durante muito tempo, a polícia garantiu total anonimato a ela, e foi então que ela testemunhou contra Ronnie Cray, dizendo que ele foi o responsável pela queda de Cornell. Com isso, o caso foi concluído. Em março de 1969, ambos os irmãos foram condenados à prisão perpétua, com 30 anos de pena sem possibilidade de liberdade condicional. Ao anunciar o veredito de culpado,
O juiz Milford Stevenson declarou: "Na minha opinião, a sociedade merece um descanso das suas atividades." Esse foi um dos julgamentos de queda mais longos da história da justiça britânica. O irmão mais velho, Charlie, também foi preso por 10 anos por cumplicidade. Muitos ainda consideram isso a maior injustiça, especialmente em relação ao irmão mais velho. Como não houve provas de que Charlie estivesse presente no local da eliminação, ele recebeu a pena de prisão apenas por carregar o sobrenome Cray. Mais tarde, foi revelado que os membros da gangue tinham planos para acabar com os irmãos Cray pouco antes da prisão deles. Estavam cansados de ver os gêmeos cometendo um erro após o outro. Os irmãos já não conseguiam mais administrar os negócios de maneira cuidadosa e eficiente, e logo desapareceriam para sempre. De certa forma, a prisão salvou os irmãos Cray, pois não tinham mais vida fora dela. Ronnie Cray foi considerado um prisioneiro de categoria A, tendo quase todas as suas liberdades negadas e sem permissão para estar com outros detentos. Eventualmente, ele foi rotulado como insano, e sua esquizofrenia paranoide foi tratada com medicação constante em 1979. Ronnie foi internado e viveu o restante de sua vida no Hospital Broadmoor, em Crowthorne, Berkshire. Reggie Cray, constantemente negado em suas tentativas de liberdade condicional, foi mantido preso na prisão de Maidstone por 8 anos. Em 1997, ele foi transferido para a prisão de Wayland, em Norfolk. Os gêmeos não perderam tempo tentando fazer dinheiro, mesmo na prisão. Em 1985, funcionários do hospital descobriram um cartão de visitas de Ronnie Cray, o que deu início a uma investigação. A investigação revelou que os irmãos, encarcerados em instituições diferentes, estavam comandando um negócio lucrativo, oferecendo seguranças para estrelas de Hollywood. Os gêmeos? Seu irmão mais velho, Charlie, já estava fora da prisão, e outros membros da gangue que não estavam presos também estavam envolvidos no gerenciamento do negócio. Como o negócio era legítimo, as autoridades logo desistiram do caso. Um dos clientes mais famosos da Cray Enterprise foi Frank Sinatra, que contratou 18 seguranças durante sua visita a Wimbledon em 1985. Ronald Cray nunca saiu da prisão. Ele faleceu no dia 17 de março de 1995, aos 61 anos, depois de cumprir 27 anos de prisão. Já Reginald foi libertado no ano 2000, apenas 8 semanas antes de sua queda. Ele faleceu no dia 1º de outubro, aos 66 anos, após passar 32 anos preso. O funeral de Reg se tornou um dos maiores eventos no extremo leste de Londres. Seu caixão foi levado em um carro funerário puxado por cavalos, seguido por uma procissão pomposa. Durante o funeral, multidões de milhares de pessoas se alinharam para aplaudir. Por mais que se não quisessem romantizar a vida dos foras da lei, os irmãos eram amados. Isso era especialmente verdadeiro no caso de Reg. Dado o comportamento de Ronnie, é improvável que os irmãos tivessem conseguido manter seus negócios e permanecer livres por muito tempo. Eles tinham tudo: influência, poder, dinheiro, amigos influentes e celebridades. Mas uma série de ações imprudentes e tolas destruiu rapidamente todo o seu império. Por fim, nada de anormal para quem leva uma vida no submundo. Jorge Luiz Ochoa foi um dos membros fundadores de um dos grupos mais influentes de Medellín e, em certa época, chegou a ser considerado o segundo mais importante da organização. Após acumular uma das maiores fortunas da Colômbia naquele período e cumprir alguns anos de prisão, ele saiu em liberdade, sendo um dos líderes que enfrentou menos consequências nesse mundo. Jorge Luiz nasceu em 30 de setembro de 1950, em Medellín. Filho do renomado criador de cavalos Fábio Ochoa e de sua esposa Margot Vasquez, ele abandonou os estudos ainda jovem para se dedicar ao trabalho no campo, seguindo os passos do pai na criação de cavalos. Além disso, seus pais também eram proprietários de um restaurante chamado La Margarita del Ocho. Nesse estabelecimento, o irmão mais velho da família começou a trabalhar como garçom. No entanto, naquela época, a família já andava muito bem estabelecida financeiramente e tinham uma vida confortável. Porém, o patriarca da família Ochoa, Dom Fábio Restrepo,
fazia com que todos trabalhassem longas jornadas no restaurante, o que gerou um grande descontentamento em Jorge Luiz. Ele via aquela vida como algo muito limitado e sonhava com algo muito maior. Vendo toda a situação em que se encontrava, Jorge Luiz tomou a decisão de se mudar para os Estados Unidos. Primeiro, chegou ao Texas, onde trabalhou como ajudante. Depois, se mudou para Miami, e foi lá que iniciou sua vida no mundo do contrabando de pó. Naquela época, a substância mais conhecida e comercializada era a erva, já que a coca ainda era um nicho pouco explorado e não tinha tanta popularidade, porém, já possuía um valor bem superior ao da erva no mercado. Percebendo que a erva já havia aberto rotas clandestinas de distribuição, ele decidiu investir em algo muito mais lucrativo: a coca. O produto rapidamente se tornou um grande sucesso, especialmente porque um grupo de colombianos começou a transportá-lo de forma eficiente. No meio dos anos 70, Jorge trouxe seus 2 irmãos, Fábio e Juan Davi, para o negócio e juntos criaram rotas de transporte e distribuição da mercadoria. O crescimento foi tão rápido que acabaram se associando a Pablo, o El Patrón, que também estava ganhando espaço no mercado. Dessa parceria, nasceu um dos grupos mais influentes da época, composto por contrabandistas que viam nessa aliança uma oportunidade lucrativa. Assim, Jorge Luiz, ao lado de seus irmãos, se tornou um dos homens mais poderosos da Colômbia, enquanto mantinha sua fachada de criador de cavalos e grande fazendeiro. Jorge teve um papel de grande importância em um dos escândalos que mais impactaram a política dos Estados Unidos na época. Esse caso ficou conhecido como Coca Gate e envolvia uma operação secreta na qual a CIA e o governo estadunidense apoiavam grupos paramilitares na Nicarágua, enviando equipamentos bélicos e dinheiro para combater o regime comunista que governava o país e que os Estados Unidos queriam derrubar de toda maneira. O problema era que os aviões carregados com armamentos também eram usados por Jorge Luiz Ochoa e Pablo para transportar grandes quantidades de substâncias ilegais. O responsável por pilotar essas aeronaves e garantir o envio da mercadoria era um piloto conhecido como Barry Seal. As autoridades estadunidenses abandonaram os agentes da CIA, fingiram desconhecer o caso e o trataram como um dos maiores escândalos da época. Mas muitas informações, como sempre, nunca foram totalmente esclarecidas. Para ser realista, a verdade completa jamais viria à tona, pois imaginem o governo estadunidense admitindo ter estado envolvido no contrabando de pó. Isso jamais ocorreria. Popeye, um dos sicários mais conhecidos de Pablo, afirmou que Jorge Luiz foi um dos responsáveis pela escalada de caos na Colômbia. Segundo ele, Jorge teria trazido para o país um integrante do grupo espanhol ETA, conhecido como Miguelito, que treinou os sicários de Medellín para enfrentarem o governo. Além disso, Popeye também acusou Jorge de ser um dos mandantes por trás de delitos, como a eliminação do candidato presidencial Luiz Carlos Galán, do jornalista Guilhermo Cano, o sequestro de Andrés Pastrana, o atentado contra um avião da Avianca e a queda de mais de 500 policiais em Medellín. Embora Jorge tivesse influência e fosse um dos líderes da organização, chegando a ocupar a segunda posição na hierarquia em determinado momento, não há provas definitivas que confirmem todas as acusações feitas por Popeye. Muitas das declarações dele foram contestadas, consideradas imprecisas ou até mesmo exageradas e falsas. Jorge Ochoa foi um dos líderes que mais vezes acabou preso. A primeira detenção ocorreu em 1984, quando ele foi capturado na Espanha, ao lado de Gilberto Rodrigues Orejuela. Na época, Jorge Luiz estava se refugiando na Europa, pois sua organização estava sendo fortemente perseguida após a eliminação do ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, a mando de Pablo. A captura dos dois aconteceu porque chamavam muita atenção e possuíam grandes quantias de dinheiro sem comprovar sua origem. Diante dessa situação, as organizações de Cali e Medellín uniram forças para conseguir a libertação de Gilberto e Jorge Luiz, já que ambos eram peças fundamentais em suas respectivas operações. Para isso, arrecadaram cerca de 30 milhões de dólares, que foram usados em subornos, compra de juízes e movimentações políticas na Colômbia. Após 18 meses,
os esforços deram resultado e os dois foram libertados, retornando ao país. Assim que chegou de volta à Colômbia, Jorge foi acusado de contrabando de touros e acabou condenado a 1 ano e 8 meses de prisão. No entanto, ele não chegou a cumprir um único dia, sendo liberado após o pagamento de fiança. A segunda prisão de Jorge Luis ocorreu no sábado, 21 de novembro de 1987. Por volta do meio-dia, ele estava dirigindo por uma estrada no município de Cerrito, no Vale do Cauca, quando foi interceptado pelas autoridades. No momento da abordagem, ele conduzia seu luxuoso Porsche 911 branco. Apesar de tentar escapar da prisão utilizando documentos falsos e até oferecendo um suborno, os policiais que realizaram a abordagem já sabiam exatamente quem ele era. No entanto, essa captura não aconteceu por acaso ou por mérito da polícia. Na verdade, a própria organização rival de Cali havia informado as autoridades sobre sua localização. A informação foi repassada por Rafael Cardona Salazar, um membro influente da organização de Medellín. Ele não hesitou em entregar Jorge Luis porque circulavam boatos de que o contrabandista estaria envolvido em um relacionamento com a esposa de Rafael. A recaptura de Jorge Luis gerou grande euforia entre o governo e as autoridades, pois muitos acreditavam que ele teria o mesmo destino de Carlos Leder, que havia sido extraditado para os Estados Unidos no início daquele ano, em fevereiro. No entanto, a situação de Ochoa era diferente. Curiosamente, não havia nenhum mandado de prisão com fins de extradição contra ele. Para que isso acontecesse, primeiro ele precisaria responder aos processos que ainda estavam pendentes na Colômbia, incluindo o caso de contrabando de touros de Elide ocorrido 3 anos antes. Assim que a notícia de sua prisão se espalhou, os membros de sua organização iniciaram uma onda de ameaças sem precedentes. O grupo, conhecido como os Extraditáveis, emitiu um comunicado afirmando que, se Jorge Luis fosse enviado para os Estados Unidos, eles declarariam uma guerra total contra o governo e a classe política do país. Depois de semanas de tensão e intensas ameaças, Jorge foi solto pela segunda vez, após passar apenas 27 dias preso. Seu advogado apresentou um habeas corpus, argumentando que não havia nenhuma justificativa legal para mantê-lo detido, já que não existia um mandado por contrabando de entorpecentes. Diante desse argumento, o governo colombiano não teve outra alternativa senão conceder sua liberdade. O principal objetivo do grupo, os Extraditáveis, era, como o próprio nome sugere, impedir que os narcotraficantes fossem enviados para outros países para responder por seus delitos. Essa pressão surtiu efeito durante o governo do presidente César Gaviria, que estabeleceu um decreto garantindo a não extradição, a redução de penas e um julgamento imparcial para todos os contrabandistas que se entregassem voluntariamente. Jorge Luis e seus irmãos foram um dos primeiros a aproveitar essa oportunidade, se tornando os primeiros grandes barões do submundo a serem julgados pela justiça colombiana sob essas novas regras. Em 15 de janeiro de 1991, Jorge Luis foi sentenciado no pátio da igreja do município de Caldas, em Antioquia. Lá, ele recebeu a sentença da então diretora do Departamento de Instrução Criminal, Marta Luz Hurtado. O Tribunal Penal o condenou a 8 anos e 4 meses de prisão, além de uma multa no valor equivalente a 100 salários mínimos e a entrega ao governo da Fazenda La Clara, cuja propriedade estava avaliada em milhares de dólares. No entanto, os 8 anos de sentença foram reduzidos para 5 anos e 5 meses, devido a uma série de benefícios processuais concedidos a Jorge Luis e seus irmãos. Durante esse tempo, ele foi transferido para a prisão de máxima segurança em Itagüí, onde se dedicou a produzir artesanatos de couro e a atuar como mediador. Finalmente, Jorge Luis foi libertado em 5 de julho de 1996, após cumprir sua pena de acordo com as autoridades. Após sair da prisão, Jorge Luis se dedicou à criação de gado e se tornou um poderoso fazendeiro, sendo um dos poucos capos que, depois de tudo o que fez e de passar alguns anos na cadeia, conseguiu sair relativamente bem da vida da clandestinidade. Por fim, Jorge segue vivendo nas sombras, longe dos holofotes, porém com sua enorme fortuna e livre.
filme Hooligans foi lançado em 2005 e se tornou o filme mais popular sobre torcidas organizadas do futebol. E quase todo mundo que assistiu teve a mesma pergunta: esses caras eram reais? Não quero te decepcionar, mas não, eles nunca existiram. No entanto, os criadores do filme se inspiraram em uma subcultura que realmente existiu, além de eventos que de fato aconteceram. E depois de mergulharmos na história do futebol inglês, estamos prontos para te contar tudo sobre as características marcantes dos hooligans da velha e querida Inglaterra, e também sobre aqueles que podem ter servido de inspiração para os personagens principais do filme. Ir a um jogo de futebol na Inglaterra só se tornou algo confortável e seguro relativamente há pouco tempo. As primeiras preocupações com a segurança das partidas começaram logo após a Primeira Guerra Mundial, em 1924. Naquele ano, a Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico discutiu um relatório sobre a final da Copa da Inglaterra de 1923, entre o Bolton e o West Ham. Mas não era apenas uma final de Copa, era também a primeira partida realizada no recém-construído maior estádio do país, Wembley. A arena foi erguida às pressas, com as últimas obras sendo finalizadas apenas 4 dias antes do jogo. E parece que ninguém previu a empolgação do público. Não era possível comprar ingresso antecipadamente, já que o pagamento era feito na entrada. Como resultado, as arquibancadas, que tinham capacidade para 120 mil pessoas, foram lotadas por um público entre 240 e 300 mil torcedores. Sem espaço nas arquibancadas, muitos fãs invadiram o campo. A polícia montada tentou afastá-los, mas a confusão resultou em um tumulto generalizado. Cerca de 900 pessoas saíram lesionadas. E foi um verdadeiro milagre que ninguém tenha ido para o outro mundo. O próprio rei George V assistiu a todo o caos das tribunas. O incidente gerou grande repercussão e foi amplamente debatido no parlamento. Oswald Mosley foi o primeiro a usar a expressão que, décadas depois, não sairia das manchetes dos jornais: hooligans do futebol. No entanto, em 1924, ainda não era possível tirar grandes conclusões sobre o que havia acontecido. O incidente foi tratado apenas como um infeliz acaso, e as autoridades se limitaram a impor algumas mudanças nos estádios, aumentar o número de entradas, instalar catracas, reforçar escadas e corrimãos e, pelo menos nos jogos mais importantes, vender ingressos antecipadamente. Naquela época, essas medidas foram suficientes. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, o nível de confusões nas arquibancadas permaneceu baixo. Mas no período pós-guerra, o interesse pelo futebol cresceu, assim como o número de torcedores nos estádios, o que não aconteceu com o número de policiais responsáveis por manter a ordem. O governo, no entanto, não tomou nenhuma medida concreta, pois estava ocupado com outros problemas. O país passava por um declínio econômico e social, o que levou a um aumento da delinquência juvenil. O Reino Unido foi tomado por gangues de adolescentes que frequentemente entravam em confronto umas com as outras. Até meados dos anos 60, a sociedade britânica não via as confusões nos estádios como um problema específico. Pelo contrário, acreditava-se que os torcedores ingleses eram mais calmos e respeitavam mais as leis do que os fãs de futebol do restante da Europa. Mas essa percepção mudou rapidamente. Tudo começou em 6 de novembro de 1965, quando o Millwall enfrentou outro time de Londres, o Brentford. Nenhum incidente era esperado para essa partida, e o ambiente estava tranquilo, quase sonolento, até que uma granada foi lançada das arquibancadas em direção à torcida do Millwall no campo. Minutos depois, a polícia descobriu que o artefato era falso, apenas um modelo de treinamento. Mas o estrago já estava feito. O público ficou chocado e a imprensa reagiu com indignação. Faltava apenas um ano para a Inglaterra sediar a Copa do Mundo, e os jornais publicaram manchetes sensacionalistas, exigindo punições severas para os envolvidos. No entanto, logo a comoção diminuiu, pois, na época, os estádios ainda não eram considerados mais perigosos do que um hipódromo ou um pub em uma noite de sexta-feira. Além disso, praticamente não havia grandes tumultos, devido ao alto custo das passagens de trem, que limitava o deslocamento das torcidas.
Os torcedores não tinham condições financeiras para acompanhar seus times em jogos fora de casa. Pequenos confrontos locais aconteciam, mas apenas quando clubes de bairros ou cidades vizinhas se enfrentavam. A polícia conseguia lidar bem com esse nível de agressão. Mas tudo mudou em 1967, quando o Manchester United foi até o leste de Londres enfrentar o West Ham, levando consigo milhares de torcedores. O United estava na briga pelo título do campeonato inglês e precisava desesperadamente da vitória contra os Hammers. Por isso, tantos torcedores viajaram para apoiar o time. O Manchester venceu por 6-1, mas essa partida ficou marcada pelos tumultos. Ao longo do dia, confrontos violentos entre torcedores dos dois clubes tomaram conta das redondezas do estádio Upton Park, do West Ham. Esse foi o primeiro grande sinal de que a violência entre torcedores estava se tornando um problema crescente. Aos poucos, os fãs começaram a viajar cada vez mais para acompanhar suas equipes. A maioria dos torcedores que iam a jogos fora de casa utilizava os chamados trens do futebol, trens especiais alugados pelos clubes junto à British Railways. Mas o conforto era extremamente precário, até mesmo para os padrões dos anos 60. Cada vagão possuía compartimentos separados para 8 pessoas de um lado e um corredor estreito do outro. Torcedores mais experientes lembram que, no inverno, a prioridade dentro desses trens era simplesmente não congelar. A polícia acreditava que poderia controlar a movimentação dos torcedores pelo país. No entanto, mesmo conseguindo monitorar suas viagens, a segurança dentro dos estádios continuava fora de controle. Naquela época, os estádios britânicos não possuíam setores específicos para os torcedores visitantes, nada de cercados, divisórias ou arquibancadas reservadas. Isso levou os torcedores mais fanáticos, incluindo muitos adeptos do movimento skinhead, a adotarem uma nova estratégia: tomar setores inteiros das arquibancadas, justamente onde ficavam os fãs mais fervorosos do time da casa. Essas invasões de setor aconteciam de diferentes formas. Em algumas ocasiões, torcedores visitantes chegavam ao estádio horas antes do jogo, já preparados para uma recepção nada amistosa por parte dos locais. Mas o contrário também acontecia. Quando os visitantes chegavam, a arquibancada já estava tomada pelos torcedores da casa, ansiosos pelo confronto. De um jeito ou de outro, tudo acabava em briga. Para os torcedores locais, a maior humilhação era perder seu espaço para os rivais. Por outro lado, ser preso não era visto como algo vergonhoso. A polícia, geralmente, só entrava nas arquibancadas quando o caos já havia terminado, limitando-se a deter apenas os mais exaltados. E foi aí que surgiu uma cena curiosa. O torcedor detido tinha seu momento de fama, já que os policiais precisavam escoltá-lo ao redor do campo. Se isso acontecia no estádio do time da casa, a torcida inteira aplaudia o valente enquanto ele era levado. Embora essa tradição tenha desaparecido no final dos anos 1970, o filme Hooligans decidiu recriá-la em uma cena onde Balver provoca a torcida visitante. A falta de controle policial dentro e nos arredores dos estádios fez com que a frequência nos jogos caísse drasticamente. As pessoas tinham medo de ser atacadas ou até mesmo uma queda em meio aos conflitos entre torcidas. E apesar das revistas na entrada, não era difícil levar armas para dentro do estádio. Esse descuido da segurança levou a tragédias, como a que ocorreu em 24 de agosto de 1973. Durante o intervalo do jogo entre Blackpool e Bolton, um torcedor do Bolton, de apenas 14 anos, atacou um rival de 17 anos com uma lâmina, resultando em um episódio insano que marcou a história do futebol. Depois disso, decidiu-se instalar cercas nos setores do estádio. Os torcedores mais sarcásticos comentaram a novidade da seguinte forma: se nos comportamos como animais, as autoridades nos tratam como tal. No início, essas cercas ajudaram a polícia. Agora, os grupos de hooligans, com poucas exceções, não podiam mais se movimentar livremente pelas arquibancadas. E aqueles que provocavam as brigas não conseguiam escapar tão facilmente do setor onde estavam. Foi nesse momento que os setores exclusivos para torcedores visitantes começaram a surgir. Os fãs dos times de fora reagiram a essa mudança, parando de usar as cores do clube para evitar serem direcionados ao setor visitante. Em resposta, a polícia passou a fazer pequenas entrevistas com os torcedores.
qual o nome do pub perto do estádio ou em que rua você mora. Com essas medidas, muitos só conseguiam entrar nas arquibancadas no início do segundo tempo, mas para a polícia, isso era um avanço no controle da situação. Para partidas de alto risco, como finais, os ingressos passaram a ser vendidos apenas antecipadamente. Mas não pense que todas essas medidas acabaram com as confusões. Elas apenas mudaram de lugar. Em vez das arquibancadas, os confrontos começaram a acontecer nas ruas da cidade. A nova tática favorita dos grupos de hooligans passou a ser atacar pubs onde torcidas rivais estavam reunidas. Doug Brimson, autor de livros sobre hooligans no futebol, menciona casos em que torcedores visitantes chegavam à cidade rival ainda de manhã cedo e iam direto para um pub que ainda estava fechado, mas onde sabiam que os torcedores locais costumavam se reunir. Quando os fãs da casa apareciam antes do jogo, eram surpreendidos por um grupo rival já esperando por eles. Outro ponto estratégico para confrontos era o metrô. Desde as primeiras horas do dia de jogo, gangues organizadas controlavam as entradas e saídas das estações. Um dos jovens que ficava de vigia logo pela manhã em uma estação do metrô de Londres acabou se tornando um dos líderes da temida Intercity Firm, a ICF, e também um dos primeiros hooligans a ser preso, Cass Pennant. A Intercity Firm é amplamente considerada a inspiração para o grupo retratado no filme Hooligans, então vale a pena falar um pouco mais sobre seu líder e sobre a própria gangue. Cass Pennant nasceu em 6 de março de 1958, na cidade de Doncaster. Sua mãe biológica o abandonou ainda bebê e o deixou em um orfanato, mas logo ele foi adotado por um casal idoso chamado Cecil Chambers. Eles o criaram com muito carinho e só queriam o melhor para ele. No entanto, Cass era o único garoto negro da vizinhança, o que fez com que ele enfrentasse conflitos desde cedo. Além disso, seu nome, considerado feminino por muitos, também virou motivo de provocações. Aos 9 anos, ele pediu à mãe adotiva que começasse a chamá-lo de Cass, em homenagem ao seu boxeador favorito, Cassius Marcellus Clay, que mais tarde adotaria o nome Muhammad Ali. Cass teve uma infância difícil nas ruas, mas aprendeu uma lição valiosa desde cedo. Quem bate primeiro leva vantagem. Além de brigas, Cass também era apaixonado por futebol. Durante a adolescência, ele se juntou a Mile End, um grupo de jovens torcedores do West Ham, com idades entre 12 e 20 anos, vindos do bairro de mesmo nome. No entanto, a Mile End não foi a gangue que deu origem à ICF. Essa honra pertence à Essex and East London, fundada entre 1974 e 1975, alguns anos depois. Os fundadores da Intercity Firm foram Andy Swallow, Grant Fleming e Mickey Ramsgate. Mais tarde, Cass Pennant se tornaria um dos líderes do grupo, sendo considerado uma das inspirações para o personagem de Charlie Hunnam no filme Hooligans. Na verdade, ao lado de outro famoso hooligan, Bill Gardner, de quem falaremos mais adiante, Cass ajudou a consolidar o nome da gangue. O nome Intercity Firm veio da companhia ferroviária britânica, cujos trens eram frequentemente usados pelos membros do grupo para viajar para jogos fora de casa. Aliás, essa não foi a única influência das ferrovias no futebol inglês. Um dos principais grupos de hooligans do Portsmouth se chama 657 Crew, em referência ao horário de um trem que partia da estação de Portsmouth para Londres às 6h57 da manhã. Naqueles tempos, qualquer grupo de amigos com ideias parecidas podia formar uma gangue, mas nos dias de jogo, todos se uniam sob a bandeira da ICF. Os membros da Intercity Firm cresceram nos mesmos bairros e, se não se conheciam pessoalmente, pelo menos já tinham se visto em algum lugar antes. Isso tornava praticamente impossível que um estranho se infiltrasse no grupo, especialmente um americano que chegasse do nada, como o personagem de Elijah Wood no filme. Esses grupos viajavam tanto para os jogos do West Ham, no antigo estádio Upton Park, quanto para partidas em outros estádios de Londres, quando os Hammers jogavam contra rivais locais. Entre esses confrontos, um dos mais tensos era contra o Millwall. A rivalidade entre West Ham e Millwall foi particularmente intensa nos anos 70. Nos anos seguintes, os jogos entre essas equipes se tornaram raros, já que o Millwall passou boa parte da sua história em divisões inferiores.
No entanto, o ódio entre as torcidas tem raízes profundas. Um dos principais motivos dessa rivalidade sempre foi a proximidade geográfica entre os clubes. Mas há também um fator histórico importante: a Grande Greve Geral de 1926, uma das maiores da história da Inglaterra. Na época, os trabalhadores que apoiavam a greve eram, em sua maioria, simpatizantes do West Ham. Já os moradores próximos ao rio Tâmisa, onde o Millwall foi fundado, tinham uma postura bem diferente, o que acabou intensificando a rivalidade entre os torcedores dos dois clubes. Com o tempo, alguns jornalistas tentaram associar a rivalidade entre as torcidas a um envolvimento com o submundo organizado. Como exemplo, tentaram culpar a briga entre os grupos pelos mesmos motivos que afetaram outros famosos moradores do East End, como a gangue Richardson. Você pode assistir a um vídeo sobre isso em nosso canal. No entanto, essa versão nos parece um tanto forçada. A maioria, se não a grande maioria dos hooligans, não tinha qualquer ligação com o submundo organizado. Depois de terminar a escola, o próprio Cass Pennant trabalhou por um longo período como pedreiro. Esse trabalho lhe dava não só dinheiro, mas também bastante tempo livre, que ele dedicava a apoiar seu time. Embora Cass tenha se envolvido em algumas infrações, nenhuma delas estava relacionada aos interesses típicos do submundo organizado, como muitos tentaram sugerir. Com o início da nova década, os fãs começaram a se preocupar mais com a aparência. A partir dali, não eram mais valorizados apenas pela capacidade de levantar os punhos nas arquibancadas em apoio aos seus clubes, mas também pelo estilo de se vestir. Os hooligans se apressaram para comprar roupas mais adequadas para clubes de campo do que para os estádios, como marcas como Fila e Lacoste. Essas marcas, que francamente não eram tão acessíveis, não impediram os fãs. O preço de um par de tênis ou uma jaqueta esportiva poderia ser equivalente a um salário baixo. Muitas pessoas queriam estar na moda, mas nem todos podiam bancar isso. E se os torcedores do sudeste da Inglaterra, a região mais rica do país, ainda podiam fazer essas compras caras, alguns fãs de Liverpool precisavam roubar para isso. Nos anos 80, a região estava economicamente deprimida, com grande parte da população desempregada. Mas graças ao sucesso de Liverpool e Everton nos campos de futebol, seus fãs estavam bastante estilosos. Com o sucesso desses clubes na Inglaterra, eles regularmente competiam em torneios internacionais, onde eram seguidos por um exército de fãs. Nessas viagens, os torcedores não se interessavam por atrações culturais. O que queriam mesmo era visitar lojas com marcas de moda, preferencialmente aquelas ainda não disponíveis na Inglaterra. Roupas eram roubadas tanto para uso próprio quanto para revenda. Uma viagem à Europa poderia muito bem ser paga com a venda de alguns itens sofisticados. E ainda por cima, os hooligans não se limitavam a observar as prateleiras de roupas, mas também as manchetes dos jornais. Na busca por maiores tiragens, a imprensa da época, especialmente os tabloides, publicavam todo tipo de histórias fantásticas sobre os hooligans do futebol. Em alguns jornais, chegavam a publicar classificações fictícias, onde, em vez de times de futebol, eram ranqueadas as gangues de hooligans. E embora, muito frequentemente, a posição de cada grupo no ranking dependesse apenas da vontade do jornalista, os hooligans levavam essas manchetes a sério. Por exemplo, Cass Pennant odiava genuinamente os torcedores do Chelsea por sempre aparecerem nas primeiras páginas. No início dos anos 80, a vida ao redor do futebol mudou de forma significativa. Se antes as brigas eram espontâneas, agora havia mais organização nas ações dos hooligans. Ninguém queria mais viajar centenas de quilômetros apenas para assistir a uma partida entediante sob a vigilância da polícia e depois voltar para casa. Foi então que os confrontos começaram a ser planejados com antecedência. Normalmente, o número de telefone do líder de uma gangue era conhecido. Ele era contatado com antecedência para combinar o local, horário do encontro e o número de participantes. Se não houvesse número de telefone, ele precisava usar a sua astúcia. Algumas gangues até faziam anúncios nos jornais, informando que aguardariam seus oponentes no local combinado, e caso não fosse possível acertar os detalhes com os adversários, os batedores entravam em ação. Esses batedores eram, em sua maioria, adolescentes discretos, que nos dias de jogo
ficavam de olho em lugares estratégicos, como filas de entrada dos estádios, estações de trem, estações de metrô e locais de entretenimento. Ao avistar algum grupo adversário, o batedor precisava correr para o telefone mais próximo e informar sua equipe sobre a quantidade de inimigos e onde estavam localizados. E quanto ao grupo visitante? Às vezes, na pressa de encontrar o inimigo, eles não se preocupavam tanto em se esconder. Outro ponto importante é que a polícia também não era boba. As equipes policiais tentavam abordar os torcedores visitantes assim que chegavam às estações de trem, para evitar que ficassem horas esperando. Em resposta, os fãs começaram a descer dos trens algumas estações antes e tentavam pegar carona para chegar à cidade. Algumas gangues chegaram até a começar a viajar de micro-ônibus, pois esse tipo de transporte permitia uma chegada mais rápida e confortável ao destino, com a única desvantagem de que, ao chegar, o veículo precisava ser estacionado em um local bem isolado, já que os batedores podiam identificar o país de origem do carro pelos números das placas. As buscas em frente aos estádios se tornaram cada vez mais comuns naquela época. Os fãs poderiam ser obrigados a deixar o cinto ou até mesmo os cadarços na entrada. Ficava cada vez mais difícil entrar em um estádio com armas. Então, os hooligans tiveram que se adaptar. Você não poderia ser autorizado a entrar com utensílios afiados, mas e quanto a algumas moedas no bolso e um jornal debaixo do braço? Alguns alfinetes no jornal do dia, quanto mais grosso, melhor. Esses eram todos os ingredientes necessários para fazer o famoso Millwall Brick, o jornal enrolado várias vezes no comprimento. Depois, o tubo resultante era dobrado ao meio. Se ainda sobrassem algumas moedas depois de comprar o jornal, você poderia se sofisticar e enrolá-las de forma cuidadosa na parte superior do bastão. Se quisesse, o mesmo bastão poderia ser transformado em socos ingleses. Os fãs especialmente gostavam de fazer os bricks com edições frescas do Daily Mirror. Essa edição tinha tal honra porque, em 1978, foi publicada uma matéria contando como os hooligans do Chelsea usavam essas peças. Outra arma icônica da época era muito mais difícil de entrar no estádio. Estamos falando da faca Stanley, lâminas amarradas com fita adesiva e com um palito de fósforo inserido entre elas. Esse tipo de arma recebeu seu nome da famosa marca Stanley, que desde o século XIX é reconhecida pela qualidade de suas ferramentas para casa, incluindo facas. Se você fosse atingido por uma dessas, não seria qualquer cirurgião que conseguiria te consertar. Testemunhas oculares lembraram que alguns hooligans tentavam acertar os calcanhares dos rivais, para que eles não conseguissem se sentar. Utensílios mais exóticos também eram usados, como bolas de golfe com lâminas de barbear, maços de cigarro com destroços dentro. Alguns hooligans chegavam ao ponto de encher frascos de spray com amônia. No filme Hooligans, há uma cena após o jogo do West Ham, onde o personagem de Elijah Wood é pego em um beco com alguns integrantes dos hooligans de Birmingham, os Zulu Warriors. Eles oferecem ao prisioneiro a Chelsea Smile, um tratamento bem sinistro. Embora se acredite que essa técnica tenha sido usada ativamente pelos hooligans do Chelsea nos anos 80, na realidade, poucos casos desse tipo foram registrados, mas a técnica ficou famosa graças aos cineastas. O ICF conseguiu ganhar notoriedade em um curto período de tempo, derrotando os adversários dos times do Chelsea, Newcastle e Tottenham. O dia que marcou o início dessa trajetória foi considerado por Cast Bennett como 15 de março de 1980, quando o West Ham jogou fora de casa contra o Newcastle. Chegando em Newcastle, a primeira missão do ICF foi destruir o pub dos adversários. Bennett, por um milagre, saiu ileso a esse confronto, quando um dos seus inimigos tentou acabar com ele. Em seguida, o grupo se dirigiu ao estádio, onde os hooligans locais aguardavam ansiosos por vingança. Primeiramente, garrafas, e depois, dardos voaram em direção ao setor dos visitantes. Apesar de tudo, os dardos ainda podiam ser tolerados até certo ponto. Mas então, uma verdadeiro coquetel Molotov foi lançada contra os visitantes de Londres. As camisas de 2 torcedores pegaram fogo, mas o incêndio foi rapidamente controlado e, por sorte, evitaram consequências mais graves.
Os torcedores de Newcastle estavam prontos para revidar, mas a polícia isolou os fãs visitantes. Eles foram levados para uma área cercada, onde ficaram o restante da partida e, em seguida, a polícia os escoltou até a estação de trem. Na estação, os policiais colocaram os torcedores do West Ham no trem e os enviaram embora. No entanto, na estação seguinte, todos os membros do grupo desceram, correram até outra plataforma e embarcaram em um trem de volta para Newcastle, praticamente vazio. Então os londrinos se posicionaram abaixo do nível das janelas para que não fossem vistos. O trem logo chegou a Newcastle, onde havia alguns hooligans locais na plataforma. Eles ficaram surpresos ao ver o ICF diante deles, e em poucos minutos, os Georges foram derrotados. A viagem de volta para Londres também foi uma provação. Os rapazes abriram o bar do trem, e enquanto celebravam a vitória, alguém sabiamente apontou que, em Londres, o trem seria recebido pela polícia, e qualquer um que parecesse bêbado aos olhos da lei teria problemas. Esse problema foi resolvido de forma simples. Os hooligans fizeram com que todos os passageiros do trem ficassem bêbados. Como Cast lembrou, a aproximação de Londres foi marcada por canções de torcida, cantadas até por aqueles que eram indiferentes ao futebol. O nome do grupo começou a aparecer com mais frequência nos jornais depois disso, e um de seus líderes, Mickey Ramsgate, começou a pensar em como lucrar com essa popularidade. Mickey foi o primeiro a imprimir cartões de visita comemorativos do ICF. Eles diziam o seguinte: "Parabéns, você fez negócios com a Inner City Firm", de acordo com a ideia de Mickey. Esses cartões não poderiam apenas ser deixados perto dos corpos dos adversários derrotados, mas também vendidos como lembranças. Mais tarde, os tabloides britânicos escreveram que um desses cartões de visita estava no corpo de um torcedor do Arsenal de Londres, eliminado em 1982. Os membros do ICF não negaram sua participação nesse confronto, mas, ao mesmo tempo, afirmaram que não acabaram com ninguém e que não havia cartões de visita ao lado dos corpos. É bem possível que isso tenha sido uma invenção dos jornalistas, mas o ICF decidiu que poderia lucrar com a repercussão. Mickey Ramsgate lembrou que ele mesmo vendeu esses cartões em um dos pubs próximos ao estádio do West Ham para todos que chegavam, a £1 cada. Como resultado, quase todos os grupos no país passaram a ter os seus. Assim, os caras do East End se tornaram os centros de toda essa tendência. O ICF também pode ser considerado pioneiro no que diz respeito ao encarceramento. Nos anos 1980, Cass Pennant foi um dos primeiros hooligans a ser preso. Ele foi acusado de lesão corporal grave e condenado a 3 anos de prisão. O grupo tentou não se deixar abater e se dedicou à escrita criativa, eventualmente trocando o hooliganismo por uma carreira como escritores. No entanto, naquela época, havia outro homem que gozava de grande autoridade entre os hooligans do West Ham. Estamos falando de Billy Gardner. Ele provavelmente foi ainda mais uma inspiração para o personagem Pete Dunham. Bill Gardner nasceu em 29 de janeiro de 1954. Seu pai trabalhava em uma fábrica da Ford e sua mãe era vendedora. A infância de Billy foi passada no East End, um bairro nas periferias leste de Londres, onde morava a classe trabalhadora. Como um verdadeiro torcedor de futebol, Gardner se apaixonou pelo West Ham ainda quando criança. Ao crescer, Gardner descobriu outro lado do esporte. Ele frequentava frequentemente os jogos com os Mile End Boys, e sua frase, "Boa tarde, senhores, meu nome é Bill", é lembrada em muitos estádios ao longo da Inglaterra. Ele sempre a dizia nas arquibancadas dos visitantes, e minutos depois, os tumultos começavam. Ele fez nome para si mesmo durante uma viagem a Middlesbrough, em 1975. Naquela ocasião, o West Ham conseguiu reunir um bom grupo de cerca de 300 pessoas e derrotou o grupo local, que superava em número os visitantes. No futuro, a vida de Gardner teria mais de algumas brigas em casos relacionados ao futebol, e algumas delas são dignas de um filme ou série de TV sobre hooligans. Por exemplo, certa vez, Gardner foi em uma viagem para Birmingham, onde o West Ham iria jogar, quando, devido a uma confusão no horário dos trens, ficou claro que o grupo não chegaria a tempo do jogo da equipe. Eles decidiram ir para Luton, onde o time local jogava. Ao chegarem em Luton,
os amigos de Gardner decidiram ir até o setor dos visitantes, e foi ali que o problema começou. Gardner percebeu que seus amigos precisavam ser resgatados de alguma forma. Ele estava usando um chapéu e um casaco longo quando se aproximou do policial e disse que havia vindo de Londres para monitorar um grupo de torcedores de futebol na arquibancada, os quais precisavam ser retirados. Gardner foi tão convincente que o policial lhe deu 4 oficiais e um sargento. Com a ajuda deles, Gardner guiou calmamente seus companheiros para fora da arquibancada. Ao contrário de Cass Pennant, cujas conquistas no futebol estão limitadas à Inglaterra, Gardner teve a sorte de acompanhar o West Ham até o continente europeu em 1981. O time se enfrentou nas quartas de final da Copa, com West Ham contra o Dinamo Tbilisi, já que no primeiro jogo em casa, os Hammers perderam por 1-4. Não havia muitas chances de avançar para a próxima fase. Gardner estava tão desesperado para sair que queria muito visitar a União Soviética. No entanto, ele foi informado no trabalho que não poderia viajar, pois já havia usado todo o seu dinheiro de férias. Qualquer outra pessoa no lugar dele teria aceitado, mas não Belly, que decidiu usar seus truques. Tomando 6 comprimidos de paracetamol, ele bateu a mão com um martelo, mas não alcançou seu objetivo na primeira vez, então teve que dar alguns outros golpes. Quando ouviu o aguardado estalo do osso, soube que pelo menos uma semana de licença médica estava garantida. No hospital, após os raios-x, os médicos descobriram que seu braço estava quebrado em 6 lugares. No entanto, Bill não se importava com esses detalhes. Então, ele apressou-se para arrumar suas coisas. A União Soviética trouxe para Billy o que era a Colt e o que significava ganhar muito dinheiro em Belize, onde, por sinal, o West Ham venceu por 1-0. Gardner conseguiu ganhar quase 40 libras com a venda de roupas e outros itens pequenos, como chicletes. Mas nem todas as viagens internacionais foram tão agradáveis e educativas. Gardner recordou sua viagem à Copa do Mundo de 1982, na Espanha, com nojo. Vale destacar que ele não foi para lá apenas como um simples torcedor, pois na época trabalhava meio período em uma agência de viagens, que o designou para acompanhar um grupo de fãs ingleses na Espanha. De acordo com o sorteio, a seleção inglesa teria que jogar vários jogos. Os fãs decidiram se hospedar em uma vila próxima, chamada Zarautz, localizada a 30 quilômetros de distância. Os conflitos com os locais começaram logo após a chegada. Primeiramente, Gardner teve que lidar com um incidente entre alguns torcedores do Tottenham e alguns agenciadores de prostitutas, a quem ele chamou persistentemente de argentinos em suas memórias. Não se pode esquecer que poucas semanas antes da Copa, o conflito entre a Grã-Bretanha e a Argentina pelas Malvinas tinha acabado de terminar. Os bascos locais estavam, em sua maioria, ao lado dos argentinos. Então, logo depois que os britânicos voltaram ao hotel, ele foi atacado pelos locais. Gardner teve que enfrentar um verdadeiro cerco, durante o qual disse que o hotel foi bombardeado por separatistas bascos. Foi apenas após a chegada do cônsul britânico que o conflito foi apagado. Enquanto isso, nos estádios de futebol da Inglaterra, a situação estava se tornando cada vez mais incontrolável. Na primavera de 1985, parecia que o mundo inteiro tinha se voltado contra os torcedores ingleses. No dia 3 de março daquele ano, o Millwall de Londres jogou fora de casa pela Copa da Inglaterra contra o Luton, e a partida terminou com alguns dos mais insanos distúrbios na história do futebol britânico. 31 policiais ficaram feridos naquela noite e várias dezenas de pessoas foram presas. Aparentemente, ninguém sequer tentou contar o número de torcedores feridos. O estádio foi tão danificado que logo precisaria ser fechado para reformas. Os torcedores do Millwall se superaram, arrancaram todos os assentos, desmontaram as cercas e jogaram facas no goleiro do Luton. Com grande dificuldade, a polícia conseguiu forçar os hooligans a saírem do estádio, mas os distúrbios não pararam. Pelo contrário, eclodiram com renovado vigor, desta vez nas ruas da cidade. Naquela noite, havia muitos carros queimados e vitrines de lojas quebradas. Mas se aquele incidente ainda pudesse ser atribuído à falta de preparação das autoridades locais, então, 2 meses e meio depois,
Toda a Europa testemunhou o quão destrutiva era a força dos hooligans do futebol inglês e o quão pouco estava sendo feito na Inglaterra para controlá-los. No dia 29 de maio de 1985, na capital belga, Bruxelas, aconteceria a final da Copa Europeia entre a Juventus de Turim e o Liverpool da Inglaterra. O estádio Heysel, naqueles anos, era uma velha ruína, com arquibancadas desmoronando e tijolos caindo. Excelente munição para quem gostava de jogar coisas contra os torcedores adversários. Liverpool e Juventus venderam cerca de 10 mil ingressos cada, mas muitos mais torcedores de futebol vieram a Bruxelas do que o estádio poderia acomodar. Algumas horas antes do início da partida, os torcedores começaram a se reunir no local. Na arquibancada do estádio, os torcedores ingleses ocuparam 2 setores, um dos quais ficava ao lado de onde estavam misturados os torcedores neutros da Juventus. Dias após a tragédia, quando a investigação ainda nem havia começado, o chefe da Associação de Futebol, Bert Millichamp, fez uma declaração afirmando que, na temporada seguinte, todos os clubes ingleses deixariam de participar da Copa Europeia. 2 dias depois, a UEFA, que o governo britânico na verdade já havia liberado, confirmou a proibição por tempo indeterminado. Assim, na primavera de 1985, o futebol inglês estava literalmente à beira da extinção. A maioria dos jogadores talentosos, não querendo passar os melhores anos de suas carreiras em viagens para lugares como Stoke-on-Trent, decidiu jogar no exterior. Os estrangeiros também não estavam muito dispostos a se mudar para os clubes ingleses. Tudo isso levou ao fato de que, na temporada 1985-1986, a média de público caiu abaixo de 20 mil espectadores, algo que não acontecia desde a Primeira Guerra Mundial. Em 1986, o árbitro Oliver Popplewell sugeriu as seguintes medidas para restaurar a ordem nas arquibancadas. A recomendação mais importante foi instalar câmeras de segurança e permitir que a polícia processasse os hooligans com base nas gravações de vídeo. Parece difícil de acreditar, mas, anteriormente, em tribunais do Reino Unido, as gravações de vídeo não eram consideradas como provas, e, de alguma forma, o infrator só podia ser detido no local do crime, ou por meio de testemunho de uma testemunha. Os clubes foram obrigados a investir em reformas nos estádios. Na visão de Popplewell, muitos deles eram tão deploráveis que incentivavam os torcedores a se tornarem violentos, carecendo até do mínimo conforto. Mas Popplewell acreditava que a ferramenta mais importante seria um sistema de cartões de clube nos ingressos sazonais. Como os torcedores deixavam seus dados pessoais ao comprar um ingresso de temporada, isso poderia ajudar a identificar rapidamente os infratores, se necessário. A polícia também não ficou parada. Recebendo uma pressão do governo, decidiu acabar com os grupos de hooligans de uma vez por todas e, para isso, infiltrou agentes secretos neles. Isso levou a uma série de prisões de líderes dos grupos. O governo não tinha a intenção de parar por aí e endureceu a legislação. Como resultado, o número de incidentes diminuiu nas temporadas seguintes. O ICF se sentiu bastante confiante nas novas condições, ao contrário do que se pensa. Nenhum policial disfarçado conseguiu infiltrar-se nas fileiras do grupo. O único outsider que conseguiu acesso ao ICF naqueles anos foi o cineasta Ian Stoddard. Ele teve a ideia de fazer um filme dedicado aos hooligans do futebol, que mostraria ao público o lado sombrio da torcida. Inicialmente, queria fazer um filme sobre os hooligans do Millwall, mas seu amigo, o jornalista John Taylor, já havia entrevistado Cass Pennant, então decidiu fazer um filme sobre o ICF. O elenco do ICF aprovou a ideia, embora tenha avisado Ian que ele estava assumindo um grande risco. No final, Ian passou 6 meses completos com o ICF. No filme Hooligans, os personagens principais descobrem que Matt Buckner estava estudando para ser jornalista, entrou em pânico e considerou suas anotações no diário como um esboço para um futuro artigo. Mas a realidade era diferente do que Ian imaginava. Ele lembrou que os líderes do ICF, incluindo Cass, tinham uma característica interessante. Esses caras, sempre prontos para ajudar com explicações e esclarecimentos, sabiam desaparecer do quadro no momento exato em que as filmagens começavam. E embora no início ele tivesse levado apenas uma câmera para as reuniões, depois de algum tempo, quando os membros do grupo se acostumaram com sua presença,
ele começou a filmar o que acontecia com uma pequena câmera de vídeo. No geral, Ian conseguiu ver muitas coisas durante seu tempo com o ICF e, em 1 hora, não seria suficiente para listar tudo o que aconteceu. Então, vamos nos concentrar em um exemplo que foi muito típico para todas as suas histórias. Um dia, Ian foi para um jogo fora de casa contra o Nottingham Forest. A partida estava francamente entediante. Nada de interessante acontecia. E pouco antes do intervalo, decidiu ir até o balcão de lanches. Quando se encontrou de volta nas arquibancadas, começou o que ele realmente tinha ido fazer, uma briga. O diretor conseguiu tirar sua câmera e filmou alguns segundos da ação. Depois foi preso. A polícia acreditava que ele era o líder dos hooligans. Ian conseguiu convencer o policial de que não tinha nada a ver com a atividade ilegal, mas teve que passar o segundo tempo inteiro no vestiário. Mais tarde, o diretor disse que enquanto filmava o filme, foi preso pelo menos 5 vezes. Quando o filme Tragédia de Heysel foi lançado em agosto de 1985, foi assistido por uma audiência de 7 milhões de pessoas. Talvez pela primeira vez em muitos anos, os telespectadores britânicos viram uma visão honesta e imparcial daquelas pessoas que a imprensa havia conseguido rotular como demônios e assassinos. A polícia reagiu ao lançamento do filme, organizando várias incursões nos 2 anos seguintes, visando os líderes do ICF. No final dos anos 1980, outro filme com tema futebolístico foi lançado. A Firma, de Alan Clarke, estrelado por Gary Oldman, embora este filme não especifique que tipo de firma estamos falando. Houve uma queda de 50% no número de delitos registrados nos estádios. Em alguns aspectos, ela estava certa. De fato, houve menos prisões, mas os hooligans raciocinavam de forma diferente. Se não podem brigar nas arquibancadas, certamente podem fazer isso em outro lugar. No verão de 1986, o West Ham se reuniu para participar de um torneio amistoso realizado na Holanda. Embora a direção do clube quisesse manter isso em segredo dos hooligans até o último minuto, para evitar que os seguissem. Os membros do ICF souberam do torneio por um dos jogadores. O grupo decidiu viajar para a Holanda em um ferry que sairia do porto de Harwich. Durante a viagem de trem até lá, os londrinos descobriram que no mesmo ferry estariam membros do Red Army, do Manchester United, que também iriam apoiar sua equipe em um amistoso contra o Ajax, em Amsterdã. Uma vez a bordo do ferry, os membros do ICF se acomodaram em um bar em um dos andares superiores e se prepararam para a defesa, caso os residentes de Easton não fossem enganados pela sua intuição. Não demorou muito até que uma briga eclodisse. Apesar de estarem em número inferior várias vezes em relação aos mancunianos, o ICF conseguiu se defender. Ambos os lados usaram tudo o que podiam pegar durante a luta, incluindo extintores de incêndio e vasos de flores. E um dos londrinos até teve a ideia de usar uma mangueira de incêndio, a qual ele usou generosamente para despejar água sobre seus oponentes. O ferry mais parecia um campo de batalha. O bar foi danificado e uma loja da Duty Free foi vandalizada. A luta durou apenas de 10 a 15 minutos, até que o capitão do ferry decidiu voltar e navegar para Harwich. A tripulação do navio então apareceu no deck superior e trancou todos os membros do ICF no bar. No porto de Harwich, a polícia prendeu todos que estavam com roupas molhadas. O restante foi enviado sob escolta até a estação de trem. Quando os londrinos chegaram em casa, foram recebidos na estação ferroviária por correspondentes de vários jornais, que os bombardeavam com perguntas sobre o que havia acontecido naquele dia no Canal da Mancha. O ICF, de maneira modesta, contou aos repórteres que 14 membros de seu grupo haviam derrubado cerca de 150 torcedores do Manchester United. No entanto, a batalha no ferry teve consequências muito graves. Foi um milagre que ninguém tenha ido para o além em meio a todo aquele caos. A polícia prendeu 14 pessoas e 4 pessoas foram levadas a hospitais com lesões. No outono de 1987, ocorreu um julgamento onde o juiz anunciou sentenças exemplares. 3 membros do ICF foram condenados a 6 anos de prisão. Além disso, os clubes ingleses agora estavam proibidos de participar, até mesmo de jogos amistosos na Europa.
Nos mesmos anos, a Scotland Yard conduziu uma operação chamada Full Time. Ela envolveu cerca de 250 policiais e foi planejada para durar 5 meses. Como resultado, 25 hooligans do ICF e seus inimigos do Millwall, os Bushwhackers, foram presos. Naquela época, Billy Gardner havia se afastado completamente do futebol. Ele tinha um filho, arrumou um emprego como segurança em um estabelecimento no East London e vivia como um cidadão comum. Gardner continuava a ir aos jogos de vez em quando e, se necessário, estava pronto para defender a honra e as cores do clube, mas vê-lo em jogos fora de casa não era mais tão frequente quanto antes. Certa manhã, os policiais chegaram à sua casa, mostraram um mandado de busca e disseram que ele estava preso, devido ao seu envolvimento com a organização ICF. Além disso, quando foi preso, todos se referiram a ele como o general. Segundo os policiais, Gardner era o líder do ICF. A busca, que durou mais de 2 horas, não resultou em nada. Bill teve que passar um tempo na prisão de Brixton antes de ser libertado sob fiança, que acabou sendo de 32 mil libras. Bill nunca foi acusado e ainda recebeu uma compensação. Enquanto isso, o futebol britânico se preparava para um dos maiores choques de sua história. No dia 15 de abril de 1989, Liverpool e Nottingham Forest deveriam se enfrentar na semifinal da Copa da Inglaterra. De acordo com os regulamentos do torneio, o jogo seria realizado em campo neutro. Por isso, escolheram o estádio de Hillsborough, em Sheffield. Esse jogo poderia ser considerado um dos mais importantes da temporada. Por isso, foi assistido por muitos torcedores do Liverpool de toda a Inglaterra. Pouco depois do início da partida, uma multidão de torcedores se formou nas ruas que conectavam as arquibancadas a Leppings Lane. Para evitar uma possível confusão, a polícia decidiu dispensar a checagem de ingressos e deu a ordem para abrir os portões que os torcedores normalmente usavam para sair das arquibancadas. Todos os corredores do estádio estavam lotados de pessoas e as arquibancadas estavam sobrecarregadas. Como estavam cercadas por grades em todos os lados, os torcedores nas primeiras fileiras ficaram pressionados contra as grades que separavam o campo, e as pessoas simplesmente continuavam a chegar. Quando o jogo começou, a polícia percebeu que alguns torcedores estavam tentando escalar as barreiras. Era a única maneira de evitar a morte, mas os policiais pensaram de forma diferente. Eles acharam que eram hooligans revoltados tentando invadir o campo. A partida foi interrompida e forças policiais adicionais foram enviadas para o local. Quando finalmente perceberam o que estava acontecendo nas arquibancadas, várias pessoas já haviam sido esmagadas até a morte. No total, 93 torcedores do Liverpool morreram naquele dia, e vários outros faleceram nos dias seguintes. A polícia e os jornalistas se mantiveram fiéis à sua linha de defesa. O The Sun imortalizou-se ao publicar um artigo na capa apenas 4 dias após a tragédia, com o título de Gritando. O artigo afirmava que a tragédia foi culpa exclusiva dos torcedores do Liverpool, que forçaram ou chantagem a polícia a abrir os portões da arquibancada e, após a tragédia, agrediram os policiais que tentaram ajudar as vítimas, pegaram objetos de valor dos bolsos das vítimas e repassaram seus corpos. Os jornalistas foram ecoados pela polícia, que alegou que a tragédia foi causada por uma multidão de viajantes bêbados. Foi somente muitos anos depois, em 2012, que uma reinvestigação descobriu que não havia provas de que os torcedores fossem culpados e que a primeira investigação havia sido grosseiramente fabricada para proteger a polícia. Quanto ao The Sun, até hoje muitos jornalistas se recusam a tocar nele. Em um impressionante relatório de 395 páginas de 2012 sobre a tragédia de Hillsborough, há apenas uma foto colorida. Ela mostra uma Margaret Thatcher sombria e seu secretário de imprensa Bernard Ingham esperando nas arquibancadas de Hillsborough no dia seguinte à tragédia. Não há nada neste relatório que culpe Thatcher e seus ministros pelo que aconteceu. Porém, ele apresenta um panorama muito mais complexo dos eventos que levaram à tragédia. Ficou claro que as medidas tomadas pelo governo em 1985 haviam sido equivocadas. O problema do futebol inglês não era apenas e principalmente com os hooligans, mas também com a polícia, que via cada torcedor como um marginal
sem admitir seus próprios erros em público. O governo tomou uma série de medidas adicionais. Todos os lugares de pé foram banidos nos estádios, ficando restritos apenas aos estádios das divisões inferiores. As cercas de metal ao redor dos perímetros das seções finalmente foram removidas. Também foi criada uma lista clara de infrações pelas quais um torcedor poderia ser punido, incluindo jogar objetos no campo ou nas arquibancadas, cantar palavras de ordem racistas ou obscenas, e uma série de infrações relacionadas ao consumo de álcool. Mas a inovação mais importante foi que essa lei poderia agora ser aplicada além da duração de uma partida ou dos limites do estádio. Um torcedor agora poderia ser processado por uma infração ocorrida até 24 horas antes ou depois do jogo. E, finalmente, a polícia começou a perceber que nem todos os torcedores eram hooligans. As forças de segurança afrouxaram um pouco seu controle, e na primavera de 1989, os hooligans perceberam que tudo havia ido longe demais após os eventos em Hillsborough. Muitos deles deixaram de ir aos jogos completamente. Em janeiro de 1990, o mundo viu o relatório de Lord Taylor de Gosforth, também conhecido como o Relatório Taylor, que lançou as bases para a segurança nos estádios britânicos. Assim terminou a década de 1980 para o futebol britânico e o movimento hooligan. No início dos anos 1990, a situação para os torcedores começou a melhorar. Os clubes ingleses finalmente voltaram à Copa da Europa, e a Inglaterra até foi autorizada a se candidatar para sediar a Copa do Mundo em 1998. No entanto, os distúrbios nas arquibancadas continuaram. Contudo, agora eles ocorriam principalmente nos estádios das equipes fora da divisão de elite, que começava sua transformação na mundialmente famosa Liga Inglesa. A moda também mudou. Em vez de jaquetas de lace, os hooligans começaram a usar marcas como Burberry, Henry Lloyd e, claro, Stone Island. Esses caras agora apareciam cada vez menos nas arquibancadas. A razão para isso era o aumento nos preços dos ingressos. O futebol estava se tornando um entretenimento para a classe média, e havia muito mais câmeras de segurança nos estádios. Por isso, os personagens de Greensand Hooligans, tentando chegar o mais rápido possível às arquibancadas do seu Upton Park, enquanto cobriam seus rostos, não teriam a mesma sorte na vida real. Câmeras foram colocadas não apenas nas catracas, mas também no interior do estádio. Nas arquibancadas, os hooligans também mudaram suas táticas de combate. Em determinado momento, perceberam que em jogos fora de casa, mais frequentemente, se encontravam com os Scarfers. Esse era o nome dado aos torcedores que apoiavam seu time, mas evitavam ao máximo a violência. Apesar de alguns Scarfers poderem ser bastante provocadores, atacá-los era estritamente proibido. Primeiro, bater em Scarfers destruía imediatamente toda a reputação da torcida organizada, e segundo, o torcedor ferido poderia ir à polícia. Portanto, a nova geração de hooligans, chamada Filha, às vezes fazia o seguinte: após rastrear os torcedores até a saída, enviavam um membro do parlamento para fazer uma proposta de briga. Se a resposta fosse positiva, detalhes sobre o lugar e hora seriam discutidos. Caso os visitantes respondessem que estavam lá apenas para assistir ao futebol, eram deixados em paz. A maior ameaça para eles na saída do estádio era realmente um ataque de adolescentes caçando torcedores de outros clubes. Em Hooligans, o protagonista tem seus problemas quando amigos da torcida o veem do lado de fora do escritório de um jornal. Aqui há uma referência a um caso real, que, no entanto, não estava relacionado ao West Ham ou ao ICF, mas aos inimigos deles do grupo Chelsea. Em 1998, o jornalista britânico Donald McIntyre conseguiu se infiltrar nas fileiras do grupo Headhunters e, posteriormente, fez um documentário sobre o tema. Após o lançamento do filme, várias pessoas da facção, incluindo um de seus líderes, Jason Mariner, foram condenadas a vários anos de prisão por distúrbios. O Chelsea, no entanto, sempre decidiu que McIntyre deveria pagar pelo que fez. 10 anos após o lançamento do documentário, em 2009, McIntyre e sua esposa foram agredidos em um estabelecimento em Londres. Apesar do tempo considerável que havia se passado desde o lançamento do filme, a investigação considerou que os hooligans de futebol poderiam estar por trás do ataque. Ou seja, hoje em dia,
você só pode encontrar caras como Bill Gardner nos estádios do futebol underground britânico, em times que não fazem parte da Football League. Os hooligans do futebol se tornaram uma figura cada vez mais oculta, e o máximo que são capazes de fazer agora são brigas rápidas e discretas, longe das onipresentes câmeras de segurança. A moderna Premier League inglesa está voltada para o lucro financeiro e está fazendo um bom trabalho nesse sentido. A presença de figuras como essas afastaria o público pagante, por isso o governo tem trabalhado para manter esse tipo de pessoa o mais distante possível dos estádios. Hoje em dia, um torcedor pode ir tranquilamente a um bar antes de um jogo do West Ham, sem temer que uma bomba de fumaça seja jogada e 400 headhunters enfurecidos estejam esperando lá fora. Alguns dirão que a nova era perdeu sua aura, e de certa forma, isso é verdade. Mas a segurança, sem dúvida, melhorou. O West Ham não joga mais em Upton Park desde 2016. A equipe agora joga no novo e mais moderno Estádio Olímpico, que foi construído especificamente para os Jogos Olímpicos de 2012. Os torcedores não são muito fãs do novo estádio. As pistas de atletismo, segundo eles, acabam com a atmosfera do local. No entanto, não há mais como voltar atrás. Um complexo residencial está sendo construído no terreno de Upton Park. Por fim, mesmo assim, no Estádio Olímpico, como nos velhos tempos, antes dos jogos, ainda ressoa a música das bolhas de sabão e as esperanças não cumpridas, que continuam a alimentar a próxima geração de torcedores do West Ham. Salve família! Como vimos, a história dos hooligans não é apenas sobre disputas ou rivalidades, é sobre um período sombrio que, felizmente, foi superado, mas que deixou suas marcas no futebol. A transição de uma época de caos para o que vemos hoje, com estádios mais seguros e uma atmosfera mais controlada, foi uma luta que envolveu não apenas torcedores, mas também autoridades e clubes. O futebol, como sempre, continua a ser uma paixão mundial, mas, como vimos, a sua história também está cheia de episódios que podem ser obscuros, mas que são essenciais para entendermos sua evolução. O que era um campo de disputas, hoje é um palco de emoções, rivalidades e, claro, celebrações. Então, o que você acha? O futebol perdeu a sua essência ou foi apenas uma evolução necessária? Deixe nos comentários a sua opinião, porque no final, o que importa é que o esporte, a paixão e as pessoas sempre estarão no centro dessa história. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e da loja nos comentários fixados. Considerem se tornarem membros do canal. A ajuda de vocês é fundamental para nós. Fiquem ligados e que o futebol continue a nos inspirar, mas com mais respeito e menos confusões. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.